Bom dia, paz do Senhor Jesus, mais um dia para a glória de Deus, mais uma semana se inicia para a glória de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Já vamos começar orando. Senhor, profetizamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Senhor Deus, de respostas, uma semana de cura, Pai. Ah, Deus poderoso, quantas pessoas nesse momento se encontram acamadas, enfermas, Pai querido e poderoso, nos leitos de hospitais. Pai, visita. Se alguém, Senhor, vendo esse vídeo aqui essa manhã, Senhor Deus, precisando de uma cura, já receba pelo poder da palavra do Senhor Jesus sobre a minha e a tua vida. Amém? Então vamos começar esse culto matinal para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Já pega aí a sua Bíblia, vamos abrir no livro de 1 Coríntios, número 10. Vamos lá? 1 Coríntios, número 10. Primeiro eu quero dar uma esmiuçada, porque assim, irmãos, vocês vão entender. Às vezes, a gente fala assim, se eu tivesse dinheiro como fulano tem, se eu tivesse nascido numa família como fulano nasceu, se a minha vida tivesse diferente, se eu tivesse um carro hoje, se eu tivesse... A gente sempre fica pensando, se eu tivesse, e às vezes você esquece de agradecer o que o Senhor já te deu aqui. A gente não consegue viver a plenitude do dia. Tipo, o que o Senhor me preparou hoje, eu vou viver hoje. Amanhã é outro dia. Em Mateus fala que nem os passarinhos do céu, eles não se preocupam com o alimento do que há de comer ou que há de vestir, mas Deus cuida deles diariamente. Então, assim é comigo e com você. Só que tem um louvor que fala assim, que a gente deveria ser igual criança e amar a Deus pelo que é, não que Ele tem, o que Ele pode nos proporcionar. Porque nós, humanos e adultos, né, principalmente, a gente cresce, amadurece e não tem mais aquela inocência de saber que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Né? Nós não nos entregamos a Deus como uma criança se entrega. Eu vejo vários vídeos das crianças confiam no seu pai, se jogar na piscina, tá lá no alto do muro, se joga para cair no colo do pai. É essa inocência que nós perdemos quando estamos crescendo, quando nós amadurecemos. A gente não tem mais essa segurança que a gente vai poder, que a gente pode se lançar e que Deus vai nos segurar. A gente não acredita mais, porque no decorrer do tempo, devido às coisas que nós vamos passando, a gente vai desacreditando e vai deixando essas coisas de lado. E a gente tem essa mania de falar, né? Se eu tenho, se eu tivesse, se eu pudesse. Quando na verdade o Senhor fala que nós podemos tudo. E quando o Senhor deixou o sol era para todos. Quando o Senhor deixou a lua, era para clarear a noite para todos. E quando o Senhor deixou a noite para que nós descansássemos, era para que todos nós descansássemos. Não tem acepção de pessoas. Quem faz a acepção de pessoas é eu e é você no decorrer do tempo, né? A gente vai aprendendo. Hoje eu ouvi uma palavra que falava assim, que nós... Na verdade é um escritor que falou isso, não é nem um escritor, me fugiu aqui, mas eu eu sempre esqueço, calma gente, é um filósofo que ele falava assim, que quando a gente segue o líder, a massa é imbecil, né, é débia, né, porque não tem opinião formada, ela segue o líder e não tem aquela opinião formada. Mas são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, né? Eu tô com 51 anos, eu tenho muito que aprender ainda, se assim o Senhor permitir. Mas aqui na palavra que nós vamos ler hoje, nessa 1 Coríntios 10, vai falar exatamente isso, que a oportunidade vem para todos. Se você não nasceu num berço rico, você pode ser a pessoa rica dentro de sua casa. Eu não falo rico de riquezas financeiras, mas rico de excelência, de ser humano incrível. Aquele que estudou, que batalhou, foi atrás. Que às vezes a gente fala assim, nossa, você vê fulano, olha, ele é bem sucedido. Ele batalhou, né? De alguma forma. Se ele não foi herdeiro, alguém batalhou ali. Ele batalhou para ter tudo aquilo. Porque eu conheço pessoas que estudou comigo, que hoje são bem sucedidas. Aí vai falar, Valéria, por que você não é? Financeiramente eu falo, porque eu me reconheço como uma pessoa bem sucedida, como mãe,
né? Como serva, mas financeiramente talvez eu não esteja ainda naquele patamar onde eu sonhei, mas eu ainda acredito. Mas eu conheço pessoas que estudou comigo que são, por quê? Porque elas não pararam de estudar, elas não pararam de buscar o conhecimento, elas não pararam de ir atrás do sonho, elas correram e batalharam e foram atrás. E é isso que o Senhor vem falar conosco aqui essa manhã. Nós temos oportunidade, como todos nós temos oportunidade. Não há acepção de pessoas. Abre aí no livro de Coríntios 10. Coríntios 10, a partir do versículo 1, que fala assim, ó. Ora, 1 Coríntios 10, tá? A partir do versículo 1, que fala assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo, todos debaixo da mesma nuvem e passaram pelo mar. Então, aqui o apóstolo Paulo ele vem falando assim, olha, eu quero que você saiba que todos estiveram debaixo da mesma nuvem de glória, porque lá no deserto eu vou explicar que tipo de nuvem é essa. Havia uma nuvem que cobria as pessoas que andavam, quando Moisés tirou aqueles escravos do Egito, até chegar na terra prometida, havia um espaço, né? Havia um processo. Então, às vezes, quando você sai de uma escravidão até chegar à sua terra prometida, naquilo que você quer, existe um processo, como eu estava falando aqui agora. A pessoa, para ela ser bem-sucedida de alguma área, ela tem que se estudar e se especializar naquilo. Então, existe um processo. Não é que ela vai sair daqui e já vai chegar ali rica. Vai plantar uma árvore, amanhã já vai nascer, a árvore já vai nascer, ela vai lá amanhã colher o fruto da árvore. Não. Existe um processo. E aqui, ele está falando que naquela época, só, irmãos, não ignorei que os vossos pais, quer dizer, eles vinham falando para quem era herdeiro hoje, fala assim, olha, lembra que os seus pais tiveram que passar por esse deserto, saíram da escravidão até chegar à terra prometida, eles tinham que passar por esse processo, e havia uma nuvem de glória, que o Senhor mandava essa nuvem durante o dia, para quando o sol viesse queimar, porque o sol no meio do exército, aquele sol ardente, não os assim, queimasse, os torrasse vivo, né? Então havia aquela nuvem de glória acompanhando o pessoal. E fala assim, ó, e todos passaram pelo mesmo mar. Então, quando o faraó vinha correndo atrás deles para levar eles de volta, o Senhor abriu o mar para que todos que estavam ali passando por aquele processo, saído da escravidão, todos passaram. Então eram crianças, eram animais, eram homens, mulheres, todos ali tiveram a mesma oportunidade de ser salvos. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, né? E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Qual era o manjar espiritual? A palavra fala que no deserto não tinha colheita, então não tinha plantação, não tinha o que fazer. Então o Senhor mandava esse maná espiritual para eles, eles recebiam maná dos céus, que corvos traziam carne para eles, né? E eram carnes que eles não precisavam guardar, todo dia tinha a provisão. O Senhor nos dá a provisão todo dia. Talvez não seja aquilo que você quer, mas é aquilo que é necessário para você naquele dia. O Senhor, ele entra com a provisão. E aí fala assim, ó, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo, né? A palavra bem conhecida que fala que Moisés tocou na rocha e da rocha saiu água, só que Moisés tocou com força naquela rocha, aquela rocha era o Espírito Santo ali. Então tem coisas, irmãos, que nós temos que guardar a nossa ira para nós não descarregar nos outros, que isso pode nos prejudicar. Aqui Moisés, com uma ira, ele tocou ali com ira, que aquele povo murmurava muito na mente dele, ele era um líder ali, e naquele momento de fraqueza dele, de desabafo dele, ele fez o que não era para fazer, né? Mas ele também teve a oportunidade de tomar daquela mesma água, todos beberam. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Então é assim, ó. Eu e você, todos nós, temos a mesma oportunidade. Quando eu falei que o sol está aqui para brilhar para todos, é para todos, sem acepção de pessoas. Então o sol, ele está aqui para brilhar para todos, né? Então as oportunidades vêm para todo mundo também. É que tem oportunidades que aparecem em nossas vidas que a gente não quer saber. E depois lá na vida a gente se arrepende, a gente fala, poxa vida. Então às vezes você está recebendo uma palavra de Deus, você não quer ouvir. E às vezes no momento que você mais precisa, não tem quem pregue, né?
que já teve aquela oportunidade lá e você não quis ouvir. Agora talvez você precise e não tem mais quem prega. Eu tô dando exemplos aqui. Exemplos de você estudar, que às vezes, de vez eu estudar, eu prefiro estar aqui vendo minha série no Netflix, né? É a carne da gente, a gente quer saber dessas coisas, a gente gosta, né? Às vezes você ir atrás de um foco seu, porque dá esforço, dá trabalho, você também não quer. Então, o que o senhor está falando aqui, não existe preferido de Deus. Às vezes eu brinco, você é preferidinho de Deus e tal, né? Mas não existe isso. O Senhor dá oportunidade, nós temos a nossa oportunidade. Depende da gente pegar, da gente querer mudar de vida drasticamente. Eu quero mudar de vida, eu vou mudar de vida. O que você precisa para mudar de vida? É o estudo, é batalhar, é atrás de uma especialização, né? É sair da zona de conforto, sair do comodismo. A oportunidade está aí. Qual é a oportunidade de hoje? Fôlego de vida, você tem. Você tá uma pessoa, você tem uma mente boa, porque se não tivesse, você não estava vendo esse vídeo aqui agora, né? Então você tem uma inteligência para trabalhar, para estudar. Graças a Deus você tem pé, tem mão. Até mesmo os que não têm, eu vejo que trabalham, se esforçam. Então, a oportunidade está aqui para todos. Basta a gente pegar. E aqui nessa mesma palavra fala assim, que o Senhor, que a oportunidade foi dada a todos ali naquele deserto, a todos. Mas nem todos aproveitaram, porque uns ficavam murmurando, por que eu estou fazendo aqui? Murmurava. O outro, eu quero voltar para trás, preferia lá ser escravo, porque lá tinha o comodismo de ter um lugar para dormir, ali tinha o comodismo de ter uma comidinha todo dia, mesmo que fosse lavagem, né? Mesmo que fosse cebola, comer cebola todo dia, no café da manhã, à tarde, à noite, pepino e sei lá mais o que é o que serviam ali para eles, para quem era escravo. Eles preferiam estar ali do que buscar uma liberdade. Eles preferiam ser escravo do que buscar uma novidade de vida, uma nova vida. Eles preferiam comer do resto que caía da mesa lá dos senhores, do que eles ser os senhores da própria vida. Então, igreja, é isso que o Senhor venha falar conosco aqui amanhã, que você receba essa palavra. A sua oportunidade está aí, mas tem coisas que ninguém vai pegar na sua mão e falar, vamos, não, tem coisa que é você que tem que ir, vai embora, né? Se joga, e as coisas vão dar certo para a glória de Deus. Senhor, agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor Deus poderoso. Pai, que onde o Senhor fala, Pai, que a oportunidade está aqui para todos, Pai, que depende de nós, Pai. Mas nós vemos também, Pai, que o Senhor não se agradou de todos, Pai, que nós não sejamos essa pessoa que o Senhor não se agrada. Que o Senhor possa haver graça, misericórdia, Pai, em nossas vidas, Senhor. E entregar a vitória, o ânimo, Pai, o fôlego de vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Olha, então fique debaixo dessa graça, das proteções divinas do Altíssimo Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus.